começando mais um Instante Livros Coleção, a sessão de vídeos do blog Only the Strong Survive. Eu sou Verônica Namônico. Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês que eu estou bastante empolgada pra falar, na verdade, que é o Diário em Tópicos, lançamento da Sextante, e que traz uma das mais novas modalidades de organização e também criatividade, que é o Bullet Journal ou Diário em Tópicos. Esse livro aqui, ele foi organizado pela editora-chefe do BuzzFeed dos Estados Unidos e trouxe e fez uma compilação, na verdade, das teorias. Também reuniu algumas dicas de como organizar para montar um Bullet Journal. Esse livro é super fácil de ler. Ele é totalmente didático e muito visual também. Toda a sua extensão a gente tem bastante fotos. Também sugestões de modelos que podemos seguir. Tem vários exemplos. Então ele é muito gráfico e acaba ensinando direitinho pra gente como que podemos montar o nosso próprio Bullet Journal. Eu já queria montar o meu há algum tempo, mas sabe quando você fica olhando para os cadernos que você tem e não sabe nem por qual deles começar a escrever? Eu ficava assim, sempre acabava optando por uma agenda normal, só que nos últimos anos eu só usei uma vez a agenda assim, constantemente, que foi uma agenda semanal pequenininha. Eu colocava uma caneta no meio, prendia com um elástico e levava pra cima e pra baixo, porque ela cabia em todas as minhas bolsas. Então eu anotava afazeres, eu anotava o que eu gastava na rua, eu anotava o que eu tinha que lembrar, o que eu tinha que fazer, prova, essas coisas. Ficava tudo condensado nela. E aí em casa eu tinha uma outra agenda um pouco maior para poder repassar esses gastos e depois somar no final do mês. Essa mania com os gastos acabou se mantendo e hoje, como eu já mostrei pra vocês no vídeo dos cadernos, eu tenho uma agenda grandona que também tem a parte semanal dela, e nela eu gravo, aliás, eu anoto tudo que eu gastei e alguns dos meus compromissos e aniversários também. Só que essa agenda ela nunca sai de casa, porque ela é muito grande e bastante pesada, ela é bem robusta, apesar de ser fina, ela é bem pesada. Tava agonizando praticamente na minha cabeça como é que eu ia fazer pra ter um bullet journal. Eu acompanho o BuzzFeed já há algum tempo e vira e mexe eles têm umas postagens bem legais sobre bullet journal com modelos e tudo mais, mas eu não entendia direito como é que funcionava. Também no site origem do método do bullet journal, mas também eu acabei me perdendo um pouco nas explicações e na organização. Fato é que a grande proposta do Bullet Journal é faça o que você quiser. Parece estranho, né? Mas é verdade. O Bullet Journal, apesar dele ter algumas dicas, você pode montar da maneira como você bem entende. Você pode colocar alguns itens que todo mundo faz, como por exemplo o índice, um calendário anual, um calendário mensal, uma lista de filmes pra ver, uma lista de livros pra ler, alguma coisa assim, ou você pode ser completamente diferente. Você pode colocar direto cada um dos dias e anotando o que tá acontecendo. Fica a seu critério, e isso é o que o livro explicita desde o começo. A autora deixou bem claro, apesar dela fornecer algumas opções, nós somos livres para criar da forma como a gente quiser. Como ela forneceu vários modelos, eu pude visualizar mais ou menos a forma como eu queria montar meu bullet journal. Então eu separei as imagens que condiziam com o que eu queria fazer e depois eu usei para montar meu próprio bullet journal, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficou. E claro, ela também traz dicas de itens de papelaria, que para quem gosta é praticamente um paraíso. Você pode comprar várias canetas, washi tapes, que são aquelas fitas decoradas maravilhosas, clipes, marcadores, post-its, o que vier da sua cabeça você pode usar sem problema nenhum. É uma edição super caprichada da Sextante, eu acho que eles acertaram demais. A capa é um pouco mais durinha, tem esse acabamento arredondado que eu acho o máximo. E é claro, tem as fotos maravilhosas que foram traduzidas, né, o conteúdo das páginas foi traduzido para o português. Eu achei bem cuidadoso da parte deles. Tudo é absolutamente compreensível, desde a legenda até as páginas em que ela ilustra o modelo de página diária, por exemplo. E ao final, eles reservaram algumas páginas pontilhadas para a gente poder testar algumas ideias e ir praticando para começar a fazer de verdade nosso bullet journal. Bom, essa é uma edição extremamente caprichada. Na hora que eu vi, eu soube que eu tinha que comprar porque é um método que eu tô já há bastante tempo tentando implementar na minha vida. E desde que eu perdi essa mania de anotar tudo na agenda, carregar a agenda pra cima e pra baixo, eu sinto muita falta. Então eu acabo espalhando as minhas coisas em vários outros
vários outros lugares, como por exemplo eu coloco em aplicativos de celular como o Evernote, o Google Keep, a agenda do Google e outras notas e lembretes, e aí depois eu passo isso para algum caderno ou faço alguma outra lista ou crio um documento. Então ficava tudo muito espalhado e eu às vezes não conseguia encontrar facilmente. Já tentei vários métodos de organização no Evernote, mas não deu certo. Já tentei muitas outras coisas, mas parece que eu sempre volto pro papel de alguma forma. Anotar pra mim no papel é o que dá certo, por isso que eu sempre acreditei que o Bullet Journal seria o método ideal pra mim. Na verdade é o método ideal pra todo mundo. Basta você encontrar uma forma de realizar esse método que seja a melhor maneira possível pra você se organizar, que vai funcionar. Então eu peguei o Diário em Tópicos, eu li em menos de 24 horas. É muito rapidinho de ler e você vai passando pelas páginas e fica longos minutos encarando essas belezuras aqui, ó, que ela mostra. Claro, ao finalzinho ela fala um pouco das canetas que ela usa, os marcadores. Eu ainda não tive tempo de investigar um pouco a respeito dessas canetas, desses post-its, pra ver se tem aqui no Brasil a um preço bacana. Mas eu pretendo dar uma olhada, porque eu achei sensacional algumas canetas, principalmente pela ponta. Algumas que ela falou eu já conhecia, outras ainda não, mas eu quero dar uma olhada, ver se eu consigo encontrar aqui por um preço legal, porque lá fora a gente sabe que a diferença de preço é gritante. Então eu quero dar uma estilizada no meu diário. Já procurei algumas washi tapes que eu gostasse, esperando elas chegarem. E também alguns post-its eu até tentei usar, mas a cola deles eu acho que não deu muito certo com o papel do meu caderno. Mas tudo bem, eu vou procurar outros bem legais pra colocar também. E é claro, sempre que puder fazer alguma coisa com caneta colorida e tudo mais, eu acredito que eu vá aperfeiçoar conforme eu for usando o caderno. Então o Diário em Tópicos é indicado pra todo mundo. Pra quem já é organizado, pra quem quer se organizar, pra quem tá no meio do caminho, é uma possibilidade que abre infinitas possibilidades. Você não tem regras para criar o seu bullet journal, mas ao mesmo tempo, se você se guiar por alguns passos simples, você consegue criar muitas coisas e várias delas que vão se encaixar no seu cotidiano, no seu perfil. Eu tô fazendo um teste por enquanto, porque é o primeiro bullet journal, né? Eu já tô só há 3 dias usando, então é bem recente, mas eu tô gostando. Eu tô tentando estabelecer esse hábito pra poder desenvolver e, é claro, tenho certeza de que nos próximos cadernos que eu for montar, com toda certeza vou ter coisas pra melhorar, ter algumas outras pra incluir, outras pra tirar, ver o que deu muito certo, ver o que não funcionou. Então é uma constante experimentação. E ela deixa bem claro que é a sua vida, só você sabe das suas necessidades. Então, se um mês pode funcionar um tipo de organização, num outro mês pode ser uma completamente diferente. Não tem problema, porque não existe uma regra, não existe um livro pelo qual você possa seguir e fale, não, se eu não fizer exatamente assim, não vai funcionar. Claro que vai funcionar, porque é você que está fazendo. Você sabe do que você precisa e você sabe o que é necessário. Então, é um método extremamente livre e muito libertador, porque você consegue se organizar e se sente bem fazendo isso. Então, é mais do que indicado para todo mundo, sem contar que a diagramação tá linda, muito confortável para ler. É super fácil também, você termina isso em um dia, sábado, um domingo que você pegue para ler, dá tranquilo e dá para implementar imediatamente essas práticas. Então eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o meu bullet journal. E dentre os milhares de cadernos que eu tenho, eu escolhi esse aqui do Mudança de Hábito. Foi uma escolha um tanto interessante, porque esse caderno, como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ele tava fechado, então eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar dentro dele, mas é um caderno fino, bem leve e que surpreendentemente cabe muito bem na bolsa. Só colocar uma caneta sempre do lado e tá feita a situação. No domingo à noite, assim que eu voltei das festividades de Dia dos Pais, eu comecei a montar. Eu tinha selecionado as páginas aqui que eu tinha gostado e me inspirado e comecei a aplicar nele. O problema número 1 que eu encontrei, e que, claro, vou consertar isso no próximo caderno, é que é um caderno sem pauta, em linha. E várias vezes eu ouvi as pessoas dizendo que cadernos pontilhados eram os melhores. E eu sempre pensava, ai, que frescura esse caderno pontilhado, pra que o caderno pontilhado? Mas agora eu sei pra que o caderno pontilhado, porque facilita muito. Então assim, se você tá num caderno sem pauta e tem que fazer algumas tabelas, olha só, aqui tá bonitinho, né? Mas eu fiquei umas boas horas medindo
tudo certinho e dividindo para ver quantos centímetros ia caber em cada espacinho, a margem também, como que ia ficar. Eu fui fazendo isso tudo direitinho e deu um trabalhão. Mas agora eu percebo que com caderno pontilhado você consegue, é só contar os pontinhos, dividir certinho e também usar os pontos para te guiar numa linha imaginária. Aqui eu não tenho linha, então às vezes tá até meio torto aqui. Meio não, completamente torto. E então o caderno pontilhado é um item que eu estou considerando seriamente para o próximo Bullet Journal. Não que isso seja incapacitante para eu usar esse aqui, não, claro que não. Eu já escrevi em caderno sem pauta antes, o meu primeiro diário da vida adolescente foi sem pauta e eu me dei muito bem com ele. Então, para um primeiro, tá correndo tudo bem, mas sem dúvida um artefato que eu vou considerar para o próximo e com certeza vou pesquisar principalmente as marcas e modelos que podem atender melhor a minha situação. Então, eu fiz a legenda aqui, eu tinha uma caneta prata só esperando para ser usada. Eu fiz uma legenda aqui bem simples, eu usei mais ou menos um dos modelos que a autora passou, mas fui adaptando, coloquei algumas coisas que eu gostaria de usar, mas isso é livre, você escolhe os símbolos que você preferir. Aí aqui do lado eu fiz o índice, deixei umas boas páginas pra ele. E depois vem o calendário anual, todos os meses. Escolhi um modelo um pouco mais centrado pra poder visualizar tudo de uma vez só. E aqui tem o caderno mensal, o calendário mensal de agosto. Então eu fiz o calendário aqui, coloquei alguns dos eventos que eu tenho. Depois embaixo eu coloquei algumas tarefas que eu lembrava, as metas pro mês e o que vem em setembro. Aqui embaixo eu fiz assim, mais ou menos um acompanhamento de hábitos e sintomas. São os sintomas que eu sinto de forma recorrente e eu queria monitorar mais ou menos como que eles funcionam no meu corpo. Então eu fiz assim, bem de olho mesmo esse quadriculado, então tá bem zoadinho, mas vai me ajudar na próxima a ter um caderno pontilhado. E aqui tem a tabela da semana com todos os dias, aqui do lado as tarefas para essa semana. E do lado já começa o acompanhamento diário. Então em cima eu coloco as tarefas, embaixo eu faço uma espécie de diário com algumas com as anotações de alguns pensamentos, sentimentos e algumas ideias que eu tive também. E essa aqui é a de hoje já. Eu tô usando mais ou menos uma página para cada dia, mas eu pensei que se eu pudesse, eu colocaria mais de um dia na mesma página, porque eu não vejo problema, eu já fiz isso em outros cadernos que eu usei. Então essa foi a minha escolha de caderno. A princípio ela tá atendendo bem, ele é bem levinho, bem tranquilo de carregar. Então eu tô bastante animada, não vejo a hora de começar a enfeitar o meu caderno com washi tapes, clips e tudo mais. Vou continuar pesquisando na internet alguns sites e lojas que vendam com um preço bem legal e que sejam bonitos também para poder ficar com aquele bullet journal maravilhoso que a gente vê em tantas fotos do Pinterest. Essa foi a minha resenha de hoje. Tá? De parabéns essa estante pela escolha. É um assunto que está bastante em alta, mas tenho certeza de que nem tudo que é modinha é ruim, assim como nem tudo que é modinha é bom. O Bullet Journal, ele é maravilhoso porque ele atende a todo tipo de pessoa. Não é só aquela que está estudando, nem aquela que é executiva e nem aquela que é neoliberal, mas qualquer pessoa que resolva usar esse método, ela vai conseguir se encaixar, vai conseguir identificar o que age melhor para ela e o que não funciona tanto. Então é um modelo bem tranquilo. E claro, ó, quando a gente começa a fazer essas listas e começa a riscar os afazeres como tendo sido feito, é a melhor sensação do mundo. Então o Diário em Tópicos me ajudou, né, a me colocar no caminho certo para começar esse projeto, finalmente consegui colocar em prática essas dicas que ficaram bem claras, bem objetivas, além de muito bem ilustradas. Então é extremamente fácil de acompanhar. Comente, porque eu não sou vidente, e me digam o que vocês acham do Bullet Journal, se vocês já ouviram falar, se quiseram testar o método alguma vez. Dê um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal para não ficar por fora de nenhum vídeo, também participa da promoção rumo aos 1000 inscritos. E aos 300 eu vou fazer um sorteio de um kit de mimos, e assim sucessivamente a cada 100 novos inscritos. Amanhã eu volto com outro vídeo, um beijo e até lá, tchau!